Deuteronômio 33. A bênção das tribos. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: O Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido. Quando as tribos e os seus chefes se reuniram, Moisés disse isto a respeito da tribo de Ruben: Que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isto o que Moisés disse: Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: Ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá, e perto das fontes de Meribá. Discutisse com eles. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo. Queimarão incenso na sua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faz o que ela seja cada vez mais forte. Que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele diz: Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutos amadurecidos pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e o chifre como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles, José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e Issacar, foi isso que Moisés disse: Que Zebulon fique rico no comércio com outros países, e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha, e ali oferecem sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas de suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Baçã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Assé, ele disse: De todas as tribos, Assé é a mais abençoada. Que o povo de Assé seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitos oliveiros. Que as suas cidades sejam protegidas com portão de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e, montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que o destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz, não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a vocês. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia e você tomará posse das suas terras. Deuteronômio 34. A morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é,
o território de Gileade até a terra de Dan, do norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali, nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez, grande poder na presença do povo de Israel. Jó, capítulo 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta, disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são insulto, mas eu sei dar a resposta certa. A alegria de quem é mau dura pouco. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu, e a sua cabeça tocar nas nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza, e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como a visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. A maldade vira um veneno amargoso. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e esse veneno mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho, e não poderá aproveitar suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece, e rouba as casas dos outros em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui. Quer ter sempre mais e mais, avança em tudo que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. A ira de Deus se derramará sobre os maus. Ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas e ela sairá brilhando com seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso o que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda Atos para os 8. maus. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos,
menos os apóstolos foram espalhados pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. O Evangelho em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e via os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os haviam deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde que os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: "Este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder." Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: "Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo." Então Pedro respondeu: "Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado." Aí Simão disse a Pedro e a João: "Por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram." Depois de terem dado seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. E para finalizar o nosso devocional, nós vamos agora para o momento de oração. Senhor, nós queremos começar essa oração te agradecendo, te bendizendo, te engrandecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por quem o Senhor é. Nós queremos agradecer pela sabedoria que provém da Tua palavra, que provém da Tua presença, e pedimos que cada vez mais e mais a Sua sabedoria possa vir até nós, possa preencher a nossa mente e as nossas ações, Senhor. Porque a Tua sabedoria nos traz vida, nos traz alegria e nos afasta, Senhor, das nossas transgressões, Pai. E nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo agora esse podcast e que o Senhor possa preencher os corações de cada um de nós que está ouvindo agora essa palavra e possa trazer a Sua paz e a Sua sabedoria, Senhor. Então nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.